Boa tarde a todos. Vamos dar início ao oitiva, a última oitiva final desta data de 17 de abril, a número 6, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito instalada para apurar danos ambientais da bacia hidrográfica do Rio Pará. Acho que vamos ouvir o senhor Ricardo Augusto Negrini, procurador do Ministério Público Federal do Pará. Passa a palavra ao deputado Celso Sabino para qualificação e interrogatório. Boa tarde. Boa tarde. Por favor, diga o seu nome completo. Ricardo Augusto Negrini. Ricardo Augusto Negrini. O senhor é um conhecedor das leis, promotor? Procurador da República. Procurador da República. E me cumpre apenas lhe informar por uma questão de praxe. Nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito e lhe pergunto se você assume o compromisso em falar a verdade. Sim. Muito obrigado. Por favor, o seu cargo e a sua lotação. Procurador da República no estado do Pará, em Belém. E você está aqui há quanto tempo? 1 ano e 1 mês, mais ou menos, 1 ano e 2 meses. Esse fato, que é um dos principais alvos desta CPI, que é o possível derrame de rejeitos da empresa Hidro, que ocorreu, segundo informações, no dia 17 de fevereiro deste ano, 2018. O senhor que está à frente das investigações no órgão do Parquet Federal? Eu vou fazer aqui, então, um relato das informações que temos. Inicialmente, cumprimento o eminente presidente da comissão, deputado Coronel Nil, deputado Celso Sabino, eminente relator, e passo aqui, então, a trazer as informações que o Ministério Público Federal tem. Estamos atuando desde o início em cooperação com o Ministério Público Estadual a respeito desse caso. Inclusive, entre fevereiro e março deste ano foi formalizada a constituição de uma força-tarefa integrando membros do Ministério Público Federal e Estadual para apurar as circunstâncias em que se deram os vazamentos provenientes da empresa Hidro em Barcarena. No âmbito dessa força-tarefa é que temos coletado todas as informações, então aquilo que eu trago aqui é compartilhado por essa força-tarefa e vem sendo parte da instrução que estamos fazendo conjuntamente para as ações a serem ajuizadas tanto na Justiça Federal como estadual. Estamos trabalhando de modo totalmente integrado. Inicialmente, tenho a relatar que os fatos chegaram ao conhecimento dos promotores de justiça de Barcarena já no dia 17 de fevereiro, ocasião em que imediatamente comunicaram a colegas do Ministério Público Federal por trabalharem frequentemente em conjunto em relação à poluição do distrito de Barcarena, distrito industrial lá em Barcarena. E uma vez que tomamos conhecimento das primeiras notícias que diziam respeito a um possível rompimento ou vazamento, extravasamento de barragens, isso já despertou uma grande preocupação pelas consequências que sabemos que poderia haver de um rompimento de uma barragem dessas proporções, e por isso imediatamente os promotores de justiça tomaram providências para o deslocamento de equipes técnicas até a sede da empresa Hidro e os arredores da empresa em Barcarena para verificar em loco o que poderia estar ocorrendo. Foi constatado, então, já logo no primeiro dia, a Secretaria de Meio Ambiente de Barcarena esteve presente no local e já fez as primeiras verificações, constatando que não houve um rompimento da barragem e ainda não tinha como afirmar nenhum tipo de transbordamento, mas via ali uma situação de alagamento que precisaria ser melhor verificada. O Ministério Público Estadual teve a oportunidade até de fazer um sobrevoo, um técnico ligado ao Ministério Público fez um sobrevoo na área e constatou uma situação preocupante que sugeria
a possibilidade do extravasamento da lama vermelha, né, daquele resíduo da produção da bauxita, transformação em alumínio, para o meio ambiente. Então, as imagens que chegaram nesse primeiro dia foram imagens preocupantes. E isso levou a que no domingo, dia 18, fossem feitas novas vistorias. O Instituto Evandro Chagas esteve presente no local, os técnicos do Ministério Público estiveram presentes e fizeram coletas de amostras de água na comunidade, nas comunidades próximas à empresa Hidro Alunorte. Eu vou me referir aqui a Hidro, né, mas sabemos sobre a configuração jurídica da empresa Alunorte, controlada pela Hidro norueguesa. Então, mas eu vou me referir indistintamente a Hidro. E essas coletas foram feitas pelo Evandro Chagas e também foram registradas imagens que sugeriam um extravasamento de grandes proporções. Posteriormente, ao longo daquela semana, a própria Secretaria de Meio Ambiente apresentou um relatório dizendo que não houve nenhum tipo de vazamento, nem transbordamento. E aquilo não coincidia muito bem com a análise que tinha sido feita em campo pelo Ministério Público e não coincidia muito bem com as primeiras impressões do Instituto Evandro Chagas. E quando saíram os resultados, ainda naquela semana, das análises do Evandro Chagas sobre a água na comunidade, nós já tivemos então uma percepção do que realmente havia ocorrido. Basicamente, o Evandro Chagas, na nota técnica que soltou logo alguns dias depois do ocorrido, relatou um trabalho bastante importante, que não é o único, mas é um dos trabalhos que norteiam a nossa atuação hoje, pelo qual fez um comparativo entre a água coletada dentro da empresa Hidro, a água coletada na saída de uma tubulação, porque no domingo, isso é importante ressaltar, quando das inspeções realizadas pelas autoridades, no domingo foi percebida a existência de uma tubulação que ligava uma área interna, a área 45 da planta da Hidro, até o meio ambiente, até ali próximo a um igarapé. Não é essa aí. E essa tubulação, os próprios funcionários da Hidro disseram não ter conhecimento a respeito dela, enfim, não tinham explicação para a existência dela. E então aquilo chamou muito a atenção das SEMAS. Já foi, alguns dias depois, foi feita uma autuação a respeito dessa tubulação, que não tinha uma licença ambiental específica, ela não estava prevista na licença ambiental, e era uma tubulação que permitia que a água que caía naquele pátio da empresa, ela chegasse ao meio ambiente sem passar pela estação de tratamento. Foi explicado pelos técnicos que, ainda que fosse água da chuva, aquela água da chuva, ela poderia, e provavelmente isso ocorre, se misturar a resíduos da produção da bauxita. Por isso, toda a água que cai ali na Hidro, mesmo que seja água da chuva, ela precisa passar pelo sistema de tratamento de efluentes. Essa tubulação permitiu, naquele momento pelo menos, e não se sabe por quanto tempo aquilo vinha ocorrendo, permitia que a água que estava em excesso nesse pátio da empresa, não era uma bacia de resíduos sólidos, era um pátio industrial. Essa água se acumulava e acabava saindo diretamente para o meio ambiente sem passar pelo tratamento. Uma espécie de um dreno, né? Exatamente, um dreno. E a hipótese mais provável que foi levantada pelo Evandro Chagas e pelos técnicos era de que esse dreno foi utilizado quando a empresa se deu conta de que a capacidade de sistema de tratamento deles era insuficiente para fazer frente ao volume de chuvas que caía naquele momento. Tanto assim que as imagens do Evandro Chagas são bem ilustrativas no primeiro relatório deles, demonstrando no sábado a quantidade de água que havia nessa área 45, e no domingo a mesma quantidade de água continuava lá, sendo que do sábado para o domingo não houve chuva. Então era de se presumir que, com a capacidade industrial que a Hidro tem de drenagem, tivesse secado completamente do sábado para o domingo. Então o próprio Evandro Chagas mostrou grande preocupação ao ver que aquela água fotografada no sábado continuava lá no domingo,
porque provavelmente ela não estava conseguindo passar pelo sistema de tratamento. Ela estava sendo escoada apenas por aquela tubulação que foi depois lacrada. Então, isso já era um grande indicativo da insuficiência do sistema da empresa de enfrentar aquele volume de água a ser tratado. Talvez por isso tenham feito uso dessa tubulação clandestina. E eu dizia então que o Evandro Chagas publicou posteriormente essa análise que foi feita porque eles coletaram a água de dentro desse pátio, a água totalmente sem tratamento, a água na saída da tubulação, que tinha uma composição idêntica, então era exatamente a mesma água que estava dentro do pátio, estava saindo na ponta do tubo, e eles coletaram a água ali nos igarapés da comunidade, e a composição era totalmente compatível, ou seja, aquele índice elevado de metais estava chegando até os igarapés da comunidade. Isso eram informações coletadas no sábado. Já na segunda-feira, quando havia cessado a utilização do tubo, as informações continuavam altas, o volume de metais dentro da empresa, na saída da tubulação, mas na comunidade já estavam quase normalizadas, mostrando que houve uma situação daquele fim de semana, que foi diluída, porque pelo volume de água do igarapé vai diluindo, mas acaba sendo uma demonstração de que realmente houve um fluxo anormal. É o senhor que está à frente pelo MPF desse inquérito? A partir do momento em que foi formada uma força-tarefa, nós respondemos como grupo, e mesmo na Justiça Federal, tanto eu como qualquer outro colega pode atuar, embora eu fosse... É o senhor que tem pleno conhecimento desse assunto lá no MPF? Tenho. Eu acho que todos nós temos condições de falar sobre esse assunto. Inclusive, além da descoberta desse tubo clandestino, que vocês, em consórcio lá com os pesquisadores lá do Evandro Chagas, encontraram, e a SEMA já fez, inclusive, a autuação da empresa por conta disso, houve esse incidente no dia 17 de fevereiro, que, segundo constam, houve um grande vazamento de efluente da bacia da DRS-1, que é a maior e mais antiga, que foi até o rio Murucupi, segundo as testemunhas. E nós ouvimos aqui, doutor, testemunhas que testemunharam que viram a lama vermelha descer e ocupar o rio. Houve uma testemunha que fez referência até que durante a manhã e tarde, o rio Murucupi, em frente à comunidade que ela morava, estava em vez de ser água normalmente barrenta, estava com a água absolutamente avermelhada. Então, em cima desse incidente do dia 27 de fevereiro, o que o senhor teria a contribuir com o nosso trabalho? Perfeito. Essa foi a primeira hipótese com a qual nós trabalhamos, consideramos a mais grave de todas, e nós entendemos que existem indicativos nesse sentido, mas não podemos afirmar ainda com a devida segurança que houve esse extravasamento da bacia, né? Porque as imagens inicialmente sugeriam isso. Depois a empresa apresentou algumas explicações e mostrou outras imagens que mostravam que houve, muito provavelmente, um galgamento dentro da bacia entre um nível e outro. A bacia tem diversas, agora não me lembro o nome exato do técnico, mas são diversas divisões internas, e houve um galgamento de uma para outra quando deveriam passar por meio de canais, e os técnicos externos à empresa, Evandro Chagas, o Ministério Público Federal, têm afirmado, olha, não é a situação esperada, um galgamento, mesmo que não tenha saído da bacia, mas já não é adequado que haja um galgamento interno. E já a empresa diz que não, que aquilo é uma situação normal. Agora, além disso, existem esses graves relatos de que essa água teria transbordado para o ambiente. Quanto a isso, nós ainda não conseguimos produzir provas cabais a respeito desse assunto. Nós temos testemunhas e temos um indicativo do Evandro Chagas, baseado em imagens, basicamente, né? Então, o que nós podemos afirmar com toda certeza? Material de dentro da empresa chegou ao ambiente. E nós sabemos, com certeza também, algumas maneiras pelas quais isso ocorreu. Uma delas foi essa primeira tubulação. Depois foram detectadas mais outras duas maneiras
muito maiores, inclusive, pelas quais a água que deveria ter sido tratada dentro da empresa acabou chegando diretamente ao meio ambiente e às comunidades, que foram a utilização do canal reserva, o canal antigo, e a utilização do canal do sistema de carvão, chamado canal de cinzas. Isso chegou também ao nosso conhecimento um mês depois, mais ou menos, dos fatos. Um outro fato, doutor, é que aproximadamente no dia 27 ou 28 também de fevereiro, houve um incidente com um caminhão que tombou, Sim. carregado com rejeitos. Sim. Isso foi comprovado também. Num horário noturno, o caminhão transitava, houve um derramamento de rejeitos. Como isso foi inicialmente apurado no MP estadual, talvez eles consigam ter mais detalhes, mas o que nós sabemos com certeza é que houve sim esse derramamento de rejeitos que eram transportados pelo caminhão. E o senhor sabe o destino desse caminhão, para onde ele estava indo? A empresa disse que era para lavagem. Carregado de rejeito? Ela disse que não estava carregado, que era um rejeito que tinha... Foi feita análise lá e foi encontrado os produtos. Pois é, a gente já formulou convicção sobre isso. Eu não vou aqui falar pela empresa, a versão da empresa, mas o que sabemos é que houve um derramamento injustificado de rejeitos de um caminhão que não deveria ser transportado dessa maneira. Não deveria haver esse tipo de situação. Ainda que fosse necessária uma lavagem, ela tinha que ocorrer internamente. Quer dizer, nenhuma justificativa é aceitável para esse tipo de situação. Houve sim esse derramamento de rejeitos, isso é algo ilegal. Nós já ouvimos aqui, e é importante que nós estabeleçamos, inclusive, um laço de comunicação, né? Porque eu acho que o nosso trabalho aqui pode contribuir com o de vocês e o de vocês conosco. Nós já ouvimos aqui algumas pessoas que testemunharam, inclusive, que já há algumas vítimas fatais, inclusive, que, por exemplo, houve um jovem que é filho de um cidadão chamado Alberto, conhecido como Beto, na comunidade quilombola Sítio Conceição, que aos 16 anos faleceu, e ele tinha fortes problemas de pele, que foram se agravando até o óbito. Nós estamos também investigando esse caso. Além desse caso, tem o caso de uma criança na ilha... Daqui a pouco eu lhe confirmo o nome da ilha, que também faz parte ali da proximidade do Distrito Industrial de Barcarena. Essa criança também teve um problema estomacal, que o seu abdômen se dilatou muito e ela veio a óbito. Nós estamos buscando mais informações desses dois casos. A incidência muito grande nas comunidades próximas ali do Rio Murucupi de problemas renais em moradores. Inclusive, uma pessoa que testemunhou aqui apresentou um exame no qual ela tinha 19 vezes mais alumínio do que a média padrão da região. E segundo o pesquisador do Evandro Chagas, uma das causas do excesso de alumínio no organismo é exatamente causar problemas renais. O chumbo, além de causar o câncer, segundo o pesquisador médico do Instituto Evandro Chagas, pode causar também problemas ósseos e problemas mentais. E há aqui também famílias inteiras que foram acometidas de doenças mentais graves na região. Então, nós estamos tendo pessoas que estão apresentando problemas sérios relacionados à contaminação por metais pesados. Nós temos uma assinatura química, e foi o que o senhor descreveu aí, do Instituto Evandro Chagas, que fez coleta dentro da empresa, no caminho até o rio, e dentro do rio, segundo o termo utilizado pelo pesquisador, ele coletou uma assinatura química daqueles produtos que foram encontrados no rio. E a gente aí, e nós temos aí esses indícios desses dois fatos específicos, que é do dia 17 de fevereiro, que foi o possível transbordo da bacia de RGDRS1,
e no dia 22 de fevereiro, o possível tombamento de um caminhão que, segundo algumas testemunhas, estaria levando rejeitos. Vários caminhões passaram nesse dia, nessa noite, segundo testemunhas, o senhor deve ter ouvido também, e estavam saindo da empresa e estavam indo para destino, num local incerto e não sabido. E um desses caminhões tombou. E esse que tombou estava carregado com rejeitos, que o Evandro Chaga foi lá e coletou, e havia metais pesados. Então, e essa assembleia, no dia seguinte a esse dia que tombou o caminhão, havia uma visita marcada da Comissão de Meio Ambiente para fazer uma visita na empresa. Então, aí alguns pontos desse quebra-cabeça que indicam uma coisa, mas assim como o MPF, essa comissão ela precisa ter prova palpável para poder chegar a uma conclusão. E além disso, se o senhor prestar atenção nesse vídeo que está passando aqui, foi no dia que nós estivemos na empresa, essa CPI já, lá em cima é a borda, não aqui, mas lá em cima é a borda da bacia DRS1, tá? É uma bacia de efluente da Hidro, a mais antiga e a que tem a maior capacidade. E isso aqui do lado de lá do tubo seria um canal, deveria ser um canal, por onde, numa chuva, quando a chuva banhasse os rejeitos, a água oriunda desse embanhamento deveria escorrer para esse canal. E ele deveria correr isso aí. Isso deveria correr de forma uniforme lá para o lugar de tratamento para depois ser despejado no rio. E você vê aí nas imagens que não há nada uniforme. O que deveria ser um canal é uma confusão de água correndo para todo lado, né? E deveria ser, esse material não deveria ter contato direto com o solo, e nós tivemos a oportunidade aí de filmar e fotografar esse material tendo contato direto com o solo, né? Então, tem uma série de situações e que eu particularmente gostaria de ter uma conversa mais longa com o senhor, inclusive ter acesso também aos depoimentos que vocês já coletaram. Desde já disponibilizo aqui os depoimentos que essa comissão já coletou, as provas que já foram juntadas aos atos, como os relatórios de pesquisadores, as análises que foram feitas de cabelo, as análises que foram feitas da água, as fotografias e as fotos que nós tivemos lá no local. E também solicito que o senhor também disponibilize para nós, para que a gente possa nos ajudar. Sem problema, com certeza. É de grande proveito para o Ministério Público receber esse material, depoimentos, imagens. Acho que isso é fundamental para o nosso trabalho. A investigação ela ainda está numa fase inicial. Estamos separando aqueles fatos que nós consideramos já totalmente comprovados. Quanto a eles, já vamos adotar as medidas cabíveis. E quanto àqueles que ainda não consideramos suficientemente esclarecidos, estamos ainda aprofundando as análises. Então, nós não descartamos nenhuma linha de investigação sobre transbordamento, nada a respeito disso, assim como nós também ainda não fechamos nenhuma questão sobre qual o alcance do dano causado. Então, é de grande valia para nós esse material e, sem dúvida nenhuma, vamos disponibilizar aquilo que a CPI precisar, quiser, totalmente disponível. Nesse dia, doutor, ao entorno dessa bacia, nós podemos presenciar uma obra que vinha ocorrendo de movimentação de terra, que seria para melhorar o aspecto daquela área lá e facilitar o tráfego de veículos também. Só que nessa movimentação de terra que vinha ocorrendo, como esse lugar é um lugar mais elevado, mais alto, essa movimentação de terra causava uma erosão, e esse material que estava sendo movimentado lá em cima acabava vindo parar aqui em uma das nascentes do rio Murucupi. Então nós já fizemos aqui, inclusive, uma recomendação que foi expedida à prefeitura, para que a prefeitura promova um embargo desta obra de movimentação de terra até que seja feita uma análise ambiental. Nós não sabemos se essa terra está contaminada ou não, mas como ela está caindo no rio, baseado até mesmo no princípio da precaução do direito ambiental, nós estamos fazendo essa recomendação à Prefeitura de Barcarena.
Também tivemos aqui uma testemunha que informou que houveram algumas alterações na legislação urbanística do município de Barcarena, que teriam um objetivo não de facilitar o desenvolvimento urbanístico ou favorecer o trânsito das pessoas ou das coisas dentro do município, mas sim favorecer estas empresas. E que havia, inclusive, a suspeita de ocorrer um lobby dentro de alguns órgãos da prefeitura e talvez do legislativo municipal para aprovar estas leis dentro do plano diretor do município para favorecer, inclusive com a mudança do reconhecimento da área de rural para urbana, enfim, tentando fazer com que isso aí possa de alguma forma beneficiar a empresa. Também nós estamos investigando aqui nessa comissão. Eu acho que é importante, muito importante, o Ministério Público Federal fazer também esse acompanhamento. Eu me dou por satisfeito. Eu vou requerer aqui, solicitar ao MPF que disponibilize o material que já possui em relação a esses dois incidentes especificamente, o do dia 17 de fevereiro e o do dia 22 de fevereiro. Os testemunhos que já foram ouvidos, as provas que já foram coletadas, que por gentileza que esse órgão disponibilize essa comissão para contribuir no nosso trabalho. Demais, presidente, eu me dou por satisfeito. Obrigado, Marcelo Sabino. Eu tenho algumas perguntas aqui, doutor. A empresa Hidronorte, vamos à primeira. Ao longo dos anos, existiram alguns eventos que causaram danos ambientais pela empresa Hidro, poluição ambiental também. Como já foi o caso em que aconteceu em 2009, que ela ofereceu danos com aquela lama vermelha, em grande extensão na área do rio Pará, inclusive com morte de peixes e contaminação do lençol freático daquela área. Houve alguma ação concreta recepcionada pela recuperação ambiental, feito através de indenização, certidão, uma comunidade Barcarena, pelo Ministério Público Federal? Excelência, bom, eu vou responder pelo que as informações que me chegaram. Eu não estava aqui nesse período, faz um ano que eu estou em Belém, mas o que eu sei é que foi promovida uma ação penal pelo Ministério Público Estadual, inclusive, por se tratar do órgão com atribuição, nesse caso específico, em 2009, e foi iniciada uma investigação também no âmbito do MP estadual, que era considerado o órgão com atribuição para isso. Essa investigação no aspecto civil para verificar reparações, indenizações, e essa investigação estava sendo conduzida por uma promotora de justiça que veio a falecer alguns anos atrás, e aí depois disso extraviou-se o procedimento. Aí depois esse procedimento só mais recentemente foi encontrado e voltou a ser instruído para que se verifique essa questão específica. Na verdade, sob o aspecto de danos ambientais, isso está sendo tratado de modo um pouco mais amplo, não apenas enfocando esses fatos de 2009, mas a contaminação da água de Barcarena, de modo geral, ela é objeto de uma ação do Ministério Público Federal, que pleiteia indenização não apenas da Hidro, mas de outras empresas também responsáveis por essa contaminação. E isso acaba abrangendo uma série de condutas que vinham sendo praticadas naqueles anos, de desrespeito à legislação ambiental, e principalmente por meio da prática de poluição à água de Barcarena. Então, tudo isso está abrangido numa ação civil pública do Ministério Público Federal, a qual se encontra atualmente em fase de instrução, já com a apresentação das defesas todas, e houve o declínio de atribuição do juiz federal para a Justiça Estadual. Eu apresentei recurso nesse caso, então o processo no momento está em fase de discussão da competência federal ou estadual. Mas temos essa ação, então, sobre a qualidade da água. E o MP estadual ofereceu ação penal, e nada disso impede que a gente continue examinando casos concretos de indenizações individuais. Obrigado. A empresa Hidronorte, já ouvimos falar, já solicitamos esse documento, que ela não aceitou o termo de ajuste de conduta TAC proposto pela Força Tarefa do Ministério Público
para a tomada de ações emergencial contra o desastre ambiental em fevereiro. Qual a implicação disso e que providência a Procuradoria-Geral da República tomará após o decreto presidencial 9.316? A respeito da não celebração do TAC, nós temos que... O TAC é uma possibilidade de acordo extrajudicial que depende, evidentemente, de um consenso entre as partes para ser celebrado. Então, a gente busca essa alternativa, que ela é um atalho a obtermos uma solução em vez de passar pelo judiciário. Sabemos da dificuldade do Poder Judiciário em trazer respostas sérias, como a gente às vezes gostaria. Então, o TAC é sempre nossa primeira alternativa. A recomendação é outro instrumento que a gente utiliza, mas diante de um impasse em relação a aspectos que nós consideramos essenciais, principalmente como fazer a contratação de auditorias independentes para certificarem o que foi que ocorreu, nós consideramos isso absolutamente imprescindível. Como fazer o atendimento às comunidades atingidas, nós entendemos que esse atendimento não deve se limitar ao fornecimento de água potável. E essas comunidades atingidas também, nós precisamos de uma identificação bastante rigorosa e ampla. A gente não pode simplesmente resumir com as comunidades vizinhas à empresa Hidro, porque a água contaminada foi além desse perímetro. Então, alguns pontos nós não estávamos conseguindo chegar a um acordo, eram pontos que nós consideramos inegociáveis. Por isso, entendemos que seria melhor, até pela urgência que o caso requer, levar isso ao Poder Judiciário. A consequência foi essa, então, ajuizamento de uma ação cautelar na Justiça Federal, pedindo basicamente aquilo que a gente estava tentando obter por meio da negociação do TAC. E estamos aguardando uma decisão. A título até de informação para o Ministério Público Federal, a Hidro está fazendo reuniões, audiências públicas, e chamando 29 comunidades e oferecendo 150 milhões direto, e está contratando uma empresa que a gente não conhece, vamos chamar para ouvir aqui, um instituto chamado Piaubiru. Então, e propondo projetos, sem ter um projeto de manejo, um projeto futuro de aproveitamento do Rio Pará, manejo, sem a devida autorização não só dos órgãos ambientais, como do Ministério Público. Então, isso para a gente se torna-se grave essa situação, até porque nosso intuito do Estado e da CPI também, como forma do governo federal, medidas sanáveis para a população, projetos sociais, impacto e pesquisas futuras de como não vamos fazer o manejo desse Rio Pará nosso, né? Porque ele fica para o nosso resto das nossas vidas como herança, o Rio Pará. Então é grave isso, nós já ouvimos depoimento aqui, foi confirmado pela secretária de Meio Ambiente do município de Barcarena já. Mais uma pergunta. Em 2009, o senhor não estava aqui, né, mas não sei se o senhor tem conhecimento, a Hidronorte teve uma multa impetrada pelo IBAMA, pelos mesmos motivos, desastre em fevereiro, trafegado nos meios de comunicação, acho que essa multa não foi paga. O senhor tem conhecimento disso aí? Eu tenho conhecimento de que houve a aplicação de uma multa, que a multa não foi paga, estaria ainda em discussão, porque o processo administrativo é longo, as possibilidades judiciais de impugnação também são inúmeras, então me parece até assim, previsível que não tivesse sido paga. Na verdade, pouquíssimas multas ambientais são pagas no Brasil, né? Até por essas possibilidades todas que a empresa tem de impugnar. Depois, o Ministério Público Federal poderia nos informar por escrito, eu vou fazer a solicitação, sobre essas recomendações feitas, o que foi cumprida. Primeiro, eu já vejo logo que foi feita para a Hidro, que é a suspensão imediata da atividade na DRS2, isso não foi cumprido. Retirada imediatamente da tubulação, essa foi retirada, que nós tivemos lá, e vimos que já foi tampada, e já foi retirada a tubulação, né? E outros itens que estão aqui presentes. Eu queria que informasse aquilo que já foi cumprido, o que não foi cumprido, para a gente ter uma noção de como está andando. Sem dúvida. Apenas adiantando a respeito do DRS2, a informação que nós temos é que foi totalmente suspensa a utilização do DRS2. Não apenas pela recomendação, mas também por força de decisão judicial do juiz criminal de Barcarena. Ele determinou o bloqueio da utilização do DRS2 e a redução em 50% da produção da Hidro. Então, se houver notícia concreta da utilização do DRS2, isso pode configurar descumprimento de ordem judicial. Seria importante a gente ter conhecimento a respeito disso. E a última pergunta,
Das diversas recomendações feitas pelo Ministério Público, como eu citei para o senhor, uma das recomendações à SEMAS e também à Prefeitura Municipal de Barcarena foi em 20 dias a implantação do sistema de monitoramento efetivo dos afluentes lançado na empresa Hidra no Norte, como também a coleta de dados analíticos, inclusive com a presença de metais e amostra na água do solo. E um plano de ação de emergencial. E pergunto se isso foi cumprido ou ainda não foi também cumprido. Coleta de dados, a informação que nós temos é que a SEMAS tem feito, inclusive temos recebido alguns relatórios periódicos. Nós temos a informação também sobre eram 3 pontos, né? Desculpa. A coleta de dados, a inclusão da coleta de dados, a recomendação do sistema de monitoramento. Isso, o sistema de monitoramento não foi cumprido, mas a SEMAS está em tratativas com a empresa para que ela integre o monitoramento dela ao CIMAM, que é o Centro Integrado de Monitoramento do Meio Ambiente. Então, eles estão em tratativas para um acordo com a empresa para que eles consigam fazer essa integração do monitoramento da empresa com o CIMAM. E aí, desculpe, o último ponto. E uma força, sistema de uma ação, um plano de ação emergencial para o município de Barcarena? Para o município nós não recebemos nenhum plano de ação. Nós temos um plano de ação emergencial que a empresa apresentou, e que é o plano para essas situações de crise. Nós consideramos um plano, em princípio, insuficiente, e inclusive pedimos que seja feita uma auditoria para análise desse plano, para ver o que ele precisa, o que ele pode ser melhorado. Até porque os planos emergenciais da empresa, eles não se comunicam com as necessidades do município como um todo. Então, justamente, a Secretaria de Meio Ambiente não tinha, e também as SEMAS não haviam se engajado nessa preocupação. Porque, por exemplo, não existe sistema de alerta para as comunidades. Uma série de questões assim, alerta sonoro, uma série de questões que parecem simples de serem implementadas, e o plano de ação emergencial da empresa não contemplava. Ótimo. Deputado, alguma pergunta a mais? Procurador, muito obrigado, doutor Ricardo Negrini. Eu não sei, eu vou franquear a palavra à excelência, se quiser contribuir com alguma coisa a mais, de algum depoimento, uma coisa. Esta CPI também está à disposição do Ministério Público Federal para trocar informações e documentos. Nós já temos uma gama de documentos muito importante. Vamos solicitar mais alguns documentos e botamos à disposição, e eu passo a palavra a Vossa Senhoria. Agradeço a oportunidade de estar presente, de poder trazer aqui algumas informações do Ministério Público. A comissão aqui da Assembleia Legislativa, a CPI, já tem um material bastante interessante que o Ministério Público, sem dúvida nenhuma, vai ter interesse em acessar, independentemente da conclusão dos trabalhos. Se possível, a gente conseguir esse intercâmbio de informações concomitante. Eu acho que todos saem ganhando com isso, né? E, sem dúvida nenhuma, o MPF vai disponibilizar tudo que tem acesso, e eu acho importante a gente manter esse canal de diálogo, e estou à disposição. Eu fiz aqui um breve relato. A gente está considerando como fatos já consolidados a questão do tombamento do caminhão, a questão da tubulação detectada no dia 18, a questão do canal reserva, despejando grande quantidade de efluentes não tratados, a questão do canal de carvão, do depósito de carvão também, uma questão grave e comprovada. Então, além disso, nós trabalhamos ainda para entender possível transbordamento, como dessas imagens que sugerem, outras imagens que nós temos também, e outras situações que vêm sendo narradas pela população. Então, ainda não encerramos nenhuma... Com certeza. Eu peço à Secretaria que faça um requerimento pedindo essa decisão judicial que faz o fechamento da barra de DS2, e a gente faz um documento para ele saber se foi cumprido e se encontra fechada lá. Muito obrigado, procurador. Estamos à disposição, e o contato vai ser feito direto com o senhor, né? Sim, pode ser feito. Pode ser feito perfeitamente comigo. A gente encerra por hoje essa CPI e retorna na segunda-feira, no horário regimental, 10 horas, para a oitiva de testemunha. Muito obrigado a todos e boa tarde.